Oi pessoal, como vocês estão? Vou gravar essa aula para falar um pouquinho sobre o sistema renal e urinário. Bom, para que serve então, né, o sistema renal e urinário? Ele é um sistema só, né, obviamente. Por que ele tem esses dois nomes? Porque dos rins, o filtrado dos rins, né, é passado até a bexiga e eliminado. Ele também é chamado de sistema excretor. Então, o sistema renal e urinário é responsável pela produção e eliminação da urina e por filtrar as impurezas do sangue, mantendo assim o estado de homeostasia. Lembra, né, que a gente já comentou o que é essa homeostasia? É o equilíbrio que o nosso corpo precisa manter para que as coisas funcionem, né? Para que todos os nossos organismos funcionem, para que todos os nossos sistemas funcionem. Então, o sistema renal, ele é um dos principais sistemas, né? Na verdade, todos são importantes, porque nenhum sobrevive sem o outro. Mas ele tem essa função, então, de filtrar o sangue e eliminar as impurezas, né? As toxinas do nosso organismo. Ele é formado por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. No homem, o sistema urinário ele está interligado com o sistema genital. Então, pela uretra, no homem sai a urina e também sai o espermatozoide, tá? Ocorre a ejaculação também e a gente vai falar um pouco melhor disso no sistema reprodutor. E na mulher são sistemas independentes, tá? Nós temos o canal vaginal, que está interligado com o útero, e tem o sistema urinário e renal à parte. Quando nós formos estudar o sistema reprodutor, a gente também vai falar, obviamente, do sistema reprodutor feminino, e aí vai dar para ver um pouquinho melhor essa diferença. Então, olha lá. Os 2 rins, né? A suprarrenal, que a gente estudou lá no sistema endócrino. Aí, o rim, ele vai se comunicar, né? Os rins vão se comunicar com a bexiga através do ureter. Então, tem um ureter de cada lado, e aí vai ser eliminado, né? Essa urina vai ser eliminada pela uretra. Então, o meio que vai comunicar a bexiga, né, com o meio externo para eliminar essa urina é a uretra. Então, os rins, né, eles são de cor marrom avermelhada e lembram um grãozinho de feijão. Não que ele seja do tamanho de um grão de feijão, tá? Mas a forma do rim lembra um grão de feijão. Estão localizados à esquerda e à direita da coluna vertebral, na parte posterior do abdômen. São protegidos pelas costelas flutuantes, né? Então, se vocês observarem o esqueleto, as últimas costelas mais perto da pelve são as costelas flutuantes. Então, os rins, eles estão ali protegidos por essas costelas. Se vocês quiserem fazer palpação no seu próprio corpo, achem as últimas costelas, que são essas costelas flutuantes, e o rim ele se encaixa ali, protegido por essas costelas, né? Então, as costelas estão aqui, cadê a câmera? As costelas estão aqui e nas últimas costelas o rim fica protegido. E também são protegidos pelo músculo grande dorsal, ou seja, na região das costas. O rim direito ele é levemente inferiorizado ao esquerdo por causa da localização do fígado, tá? Então, na sua parte direita
nós temos o fígado, e o fígado ele é um órgão relativamente grande, né? Então, devido ao espaço que o fígado ocupa, o rim direito ele é um pouco mais para baixo do que o rim esquerdo. Tem uma reentrância na sua parte medial, denominada hilo renal, a gente vai ver na fotinho, por onde entram e saem os vasos e os nervos renais e a pelve renal. Então, na parte superior de cada rim, está localizado as glândulas suprarrenais, que a gente já comentou um pouquinho delas. Ó, como eu acabei de falar, né, então essas daqui são as representações das costelas flutuantes, né, aqui seria a região da pelve, e onde estão localizados os rins, tá? Eles não são totalmente protegidos por essas costelas, né? É uma parte deles que é protegida pela costela. E o formatinho de feijão. Olha aqui, né? Ele mais bonitinho. Então, o hilo que a gente comentou, tem a artéria renal e a veia renal, que vai se ligar aqui, né? Com a veia cava. Aqui, né, como vocês podem observar, a veia renal, a artéria renal, liga com a artéria maior, e a veia renal, que vai se ligar com essa veia maior, que é a veia cava. Aí nós temos, então, algumas denominações, né, que são feitas no rim: margem lateral, extremidade superior, extremidade inferior, o ureter, né, que é a conexão, então, do rim com a bexiga, tá? E o hilo, que é o que a gente acabou de falar. Se a gente se fizermos um corte no rim, o que a gente visualiza dentro do rim? Essa daqui é a estrutura, então, interna de um rim. Eles são formados microscopicamente pela cápsula renal externa, pelo córtex renal, pela medula renal. E aí, na parte da medula dos rins, a gente vai encontrar as pirâmides renais, as colunas renais, cálices renais e a pelve renal. Então, não sei se vocês conseguem observar aqui, toda essa parte um pouco vermelho mais claro, né, na imagem, é o córtex renal. E essas partezinhas que parecem um triângulo, vamos dizer assim, são as medulas renal. E dentro dessa parte da medula renal é que a gente vai encontrar todas essas outras estruturas, tá? E aí nós temos as unidades funcionais dos rins, que são os néfrons. É lá onde toda a filtração ocorre. Então, são nos néfrons que vão ocorrer essa filtração das toxinas, né, do nosso organismo. Então, os néfrons são as unidades funcionais responsáveis pela filtragem do sangue e pela produção de urina do rim. Cada rim contém cerca de 1 milhão de néfrons, então são muitos néfrons. E aí, aqui está toda a anatomia de um néfron, tá? Que tem a cápsula de Bowman, que é esse emaranhado, né, que a gente chama, que é nessa cápsula de Bowman que vai acontecer bastante parte dessa filtração. O glomérulo, que é essa rede, né, de capilares, que tá aqui dentro dessa cápsula renal. 2 túbulos renal, né, que é o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, que a gente fala, ou alça do néfron, aqui, alça de Henle,
o túbulo contorcido distal e o túbulo coletor, tá? Então, mostrando aqui, né, o túbulo túbulo proximal, contorcido proximal, aí desce pela alça de Henle, sobe e vai lá no túbulo contorcido distal ou só túbulo distal. Depois vai lá pro ducto coletor e aí vai pro mais para frente, né, lá pro ureter, bexiga e uretra. Então aqui só para vocês terem uma visão onde que, né, porque como é uma coisa microscópia, eu trouxe essa imagem para tentar fazer uma visão um pouco ampliada de tudo isso. Então o rim fez um corte no rim, né? A gente visualiza as estruturas dentro do rim. Então, nós temos aqui os néfrons, né? E esse néfron, parte dele está localizado no córtex, parte dele está localizado na medula. Então, uma visão mais ampliada ainda, né, dos néfrons, e uma visão mais ampliada do glomérulo, tá? Que é onde vai ocorrer uma boa parte do processo de filtração para a formação da urina. E aí, então, os ureteres, né? Eles são 2 tubos que ligam os rins à bexiga, transportando a urina por meio de movimentos peristálticos e por meio também da força da gravidade. Então, são movimentos igual no intestino, o intestino também tem esses movimentos peristálticos, né? Para que as fezes caminhem para sua eliminação. Então, os ureteres também têm esses movimentos peristálticos, mais a gravidade para fazer com que a urina chegue na bexiga. Então, tem aproximadamente 25 a 30 centímetros, né? É um tubo até que comprido, e 6 milímetros de diâmetro. A extremidade superior do ureter localiza-se dentro do rim, tá? Então, lá dentro do rim tem a extremidade superior, né, que é a pelve renal, e do rim o ureter vai descendo na parte posterior do abdômen, né, por trás dos órgãos intestinais e penetra na cavidade pélvica, abrindo-se no ósteo do ureter, que é situado aqui no assoalho da bexiga, né, que é essa parte aqui de cima da bexiga. Tem 3 camadas, tá? A parte interna, tem a camada muscular e 3 camadas de camada adventícia. A bexiga, então, ela é uma bolsa muscular elástica que serve de reservatório para a urina, né? A bexiga, ela se expande e ela se contrai, volta ao seu tamanho normal. No sexo masculino está à frente do reto, tá? Que é a porção... Ai, gente, desculpa, dá um vento, tomei até um susto. No sexo masculino, então, está à frente do reto, tá? Que é a porção final ali do intestino. Na mulher está anterior ao útero. Então, se a gente analisar a palpação, tem primeiro na mulher a bexiga e atrás tem o útero. Tem a capacidade de 700 a 800 ml e tem esse trígono da bexiga, que corresponde aos pontos de entrada, né, dos 2 ureteres e da saída da uretra. Ela é comandada, vocês ainda vão estudar o sistema nervoso, né? E aí tem 2 tipos de sistema autônomo, que é o sistema simpático e o parasimpático. Então, ela é comandada por esses 2. O simpático vai estimular o seu enchimento e o parasimpático o seu esvaziamento. Vocês vão estudar isso daí um pouco mais para frente. Então, aqui tá uma visão, né, da bexiga, tá? O ósteo dos ureteres
A gente também, essa imagem mostra um corte, né, na bexiga. Então, sobe lá, aqui mais pra cima tem os rins. Aí aqui tem a bexiga, esse que forma o trígono, né, porque 1, 2 e o terceiro que é que liga com a uretra para eliminação, tá? E aí, então, nós vamos para a uretra, que é o caminho final que a urina percorre. Então, é o canal que conduz a urina da bexiga para o meio externo, né, para o meio exterior. A uretra feminina é um canal curto de mais ou menos 3 centímetros. E a masculina é um canal mais longo, tá? É a via comum para a micção e a ejaculação, ou seja, para a urina e para a ejaculação. Tem o esfíncter interno, que é involuntário, e o externo, que é voluntário. Tá? A gente consegue... Aí tá com muita vontade de fazer xixi, né? O externo, ele é voluntário, então a gente consegue prender a urina até certo ponto, tá, gente? E pessoal da enfermagem, né, nós vamos estudar alguns, lá em fisiopatologia, incontinência urinária, por exemplo. Pode ser que a pessoa, ela perde o tônus desse esfíncter, ou seja, o tônus muscular desse esfíncter, a força para conseguir contrair esse esfíncter. Isso é uma das causas da incontinência urinária, tem várias outras, tá? Então, e aí tem o ósteo externo da uretra, que vocês podem observar, a masculina e a feminina, olha a diferença de tamanho. Isso, quando também for passar uma sonda, né, uma sonda vesical, também tem essa diferença entre homens e mulheres. E o que eu ia falar agora é a questão da infecção. Por que que nas mulheres, as mulheres são mais propícias à infecção do trato urinário do que os homens? Porque o canal da uretra feminina, ele é menor, né? Esse é um dos motivos. E por quê? Nas mulheres, né, por esse canal ser menor, tá mais próximo ao ósteo anal, ou seja, tá mais próximo ao ânus. E essa proximidade vai favorecer com que essas bactérias intestinais, né, no nosso intestino é um dos lugares que nós mais temos bactérias no nosso organismo. Né, essas bactérias auxiliam ali no bem-estar do nosso bem-estar fisiológico, né, e no bem-estar do nosso intestino, só que às vezes, dependendo como que é a higienização, né, dessa área, essas bactérias acabam migrando do intestino para a uretra e aí podem causar infecções de urina, tá? E aí, então, as funções do sistema urinário. A função global do sistema urinário consiste em manter o volume e a concentração de líquidos corporais dentro dos limites normais. Um aspecto dessa função é livrar o corpo de produtos residuais que se acumulam, né, como um resultado do metabolismo celular. Então, as células têm o metabolismo delas, né, de eliminar aquilo que não serve, e da célula precisa sair do nosso corpo, né, porque as células estão lá dentro do nosso corpo. Elas mandam, então, esses resíduos, né, através do sangue, vai chegar ali no rim, o rim vai fazer esse processo de separar o que não serve, separar o que ainda pode ser utilizado, para eliminar, através da urina, o que não serve no nosso corpo. Então, é por causa disso que eu tinha comentado, né, que o sistema urinário também é chamado de sistema excretor. Além de livrar o corpo de materiais residuais, o sistema urinário ele mantém o volume adequado, regulando a quantidade de água excretada pela urina. Nosso corpo precisa de água, né, para diversos funcionamentos, diversos mecanismos, porém, o que
tem excesso, também tem que ser eliminado. Outros aspectos de sua função incluem a regulação das contrações de vários, né, das concentrações de vários eletrólitos nos líquidos corporais e a manutenção do pH normal do sangue. Tudo isso, gente, é para manter a homeostasia, tá? Então, se alguma coisa, né, alguma dessas funções do sistema urinário não está ocorrendo adequadamente, vai causar um desequilíbrio. E aí pode causar N patologias, né? Até uma disfunção renal grave e o paciente pode precisar de hemodiálise, né? Uma insuficiência renal. Tem a aguda, tem a crônica, enfim, são algumas patologias. Além da manutenção da homeostasia líquida no corpo, o sistema urinário controla a produção de células sanguíneas vermelhas, né, as hemácias, pela secreção do hormônio eritropoetina, tá? Então, o sistema urinário, ele também desempenha uma função de manutenção normal da pressão do nosso corpo, pela secreção da enzima renina, que vai atuar, né, vai ativar essa angiotensina 2 para manter a pressão sanguínea. Então, uma outra função do sistema urinário, que não é só secretar a urina. Então, a gente já comentou dos rins, né, que eles são, onde eles ficam, a localização, então eles fazem essa filtração do sangue, tá? E falando um pouco, né, que a gente comentou que tem o hilo renal, que ele vai conduzir essa cavidade do interior, né, do rim para o exterior, né, depois daí vai se conectar com o ureter, a veia renal, a artéria renal, tá? Então aqui, como a gente pode observar, artéria renal, veia renal, a pelve renal, que depois muda de nome e vai pro, chama ureter, que vai ligar com a bexiga e vai ligar para a uretra. Os néfrons, a gente acabou de falar deles também, né, que é a unidade funcional do rim. Então, é lá onde tudo acontece. Olha lá, aqui é uma outra imagem, né, do glomérulo, que tem a cápsula de Bowman dentro dele, né, os glomérulos. Então, o corpúsculo renal, ele consiste em um agrupamento de capilares chamado glomérulo, né, então, aqui são os glomérulos, né, que eles são envolvidos por essa cápsula de Bowman, tá? Então, o sangue, ele entra no glomérulo pela arteríola aferente, é filtrado, né, nesse glomérulo e sai pela arteríola eferente. Quando o sangue é filtrado, este entra na cápsula glomerular, que é contínua com o túbulo renal. Então, os corpúsculos renais, eles estão localizados no córtex do rim e dão essa aparência glanular, tá? Aqui, então, é uma vista do microscópio eletrônico dentro do rim, dentro dos néfrons, onde tem os glomérulos. Então, o túbulo renal, que conduz o líquido proveniente da cápsula glomerular, esse nome tá, enrosca na língua, consiste em 3 regiões. A gente já tinha comentado disso também, né? Então, aqui, ó, a cápsula de Bowman, que é uma cápsula que, né, que a gente também pode falar do onde está o glomérulo, né? Na verdade, o glomérulo, aí tem a cápsula, que essa cápsula aqui, vamos voltar só para mostrar um pouco melhor. Aqui, ó, gente, tudo isso é a cápsula de Bowman. E aqui dentro, tá, estão os capilares glomerulares, né, que são os glomérulos. Então, um glomérulo é formado por vários capilares glomerulares e aí envolvido por essa cápsula de Bowman, tá? Então,
esse túbulo renal, que conduz o líquido proveniente dessa cápsula glomerular, consiste em 3 regiões. O túbulo contorcido proximal, que é esse aqui, a alça do néfron ou alça de Henle, né? E a gente desce um pouco aqui, né? Percebam que ela tem o formato de uma alça mesmo. E o túbulo contorcido distal, que é essa parte aqui. Então, a primeira porção do túbulo, o túbulo contorcido proximal, é altamente novelado, tá? Em seguida, o túbulo se retifica e mergulha na medula do rim, segue um trajeto, né, na forma de U, que é a alça de Henle, e sobe e volta para o córtex. Olha aqui, ó. Essa imagem acho que consegue explicar um pouco melhor. Lembra lá que o rim é formado pelo córtex e pela medula? Olha todo esse processo acontecendo, né? Então, os néfrons, eles têm parte deles que fica no córtex e parte deles que fica na medula, tá? Então, aqui é a parte do córtex, que é a cápsula glomerular, né? Os glomérulos. Aí, uma porção do tubo contorcido proximal, o nome já fala, né? Próximo. Próximo a quem? Próximo à cápsula glomerular. E aí desce e tem a alça, né, do néfron, a alça de Henle, e essa parte aqui já tá na medula, tá? Sobe e o túbulo contorcido distal, que ainda tá no córtex, né? Vai lá pro ducto coletor e aqui vai se ligar com a arteríola eferente e a aferente, certo? Então, voltando lá, né? A parte da alça que desce do túbulo contorcido proximal para a medula é a parte descendente da alça, né? E a que sobe é a parte ascendente da alça. A região final do túbulo, também enovelado, encontra-se no córtex e constitui o túbulo contorcido distal. Aí, como que funciona o fluxo de sangue, né, através do rim? Porque, gente, como que tudo isso chega no rim? Através do sangue, né? Nós vamos estudar o sistema cardiovascular. Então, tudo que tem no nosso corpo que precisa ser eliminado ou nutrido vai chegar através do sangue. Eles vão se ramificar em arteríolas, né? Em vasinhos bem menores para que alcancem as células. E também se ramifica também nos vasos linfáticos, né? O sistema linfático é outro sistema que atua no nosso corpo, que auxilia em excreção de certas substâncias. Então, o fluxo sanguíneo através dos rins é de aproximado 1.200 mililitros por minuto, tá? 1.200 mililitros por minuto. É muito sangue que passa. Isso corresponde a 1/4 do débito cardíaco total. Então, a força que o coração tem que fazer, 1/4 desse sangue todo que ele bombeia vai pros rins, né? Olha o quão importante é tudo isso, né? Essa filtração dessas toxinas. Então, o sangue chega aos rins através das artérias renais, que são ramos da parte abdominal da aorta. Tá? Então, voltando ali, aqui nós temos a artéria aorta, tá? Que vai também entrar em contato com os rins. E aí, como ocorre então esse processo de formação da urina, que é a questão chave de tudo isso, né? Que é para isso que um dos motivos, né, dos rins existirem é esse. Então, o trabalho dos rins, lembra, gente, sempre que quem realiza o trabalho dos rins, na verdade, são os néfrons, que são essas micro-unidades funcionais que tem dentro dos rins.
Então, o trabalho dos rins, realizado por esses néfrons, consiste na formação da urina. Quando a urina é eliminada para o meio exterior, ela carrega com ela os resíduos, o excesso de água e o excesso de eletrólitos, né? Então, tudo que o nosso organismo não precisa, tudo que está em excesso. Ao mesmo tempo, os rins, eles conservam outros eletrólitos para manter o equilíbrio adequado, né? A homeostasia. Não dá para também eliminar tudo, preciso ficar com alguma coisa para manter essa homeostasia. Então, a formação da urina, ela vai envolver 3 etapas. A filtração, a reabsorção e a secreção. Por fim, a excreção, né? Mas a gente vai falar principalmente da filtração, reabsorção e secreção. O que acontece? Depois tem uma fotinho explicando um pouco melhor. A filtração glomerular, os componentes do plasma, né? Então, o nosso corpo, o nosso sangue também é formado por plasma, eles atravessam a membrana de filtração do glomérulo e passam para a cápsula glomerular. Então, essa é a primeira etapa. Vai passar o plasma sanguíneo, né, através de uma membrana bem fininha. Então, o plasma passa para essa cápsula glomerular. Cadê? Deixa eu mostrar a foto. Tá? Então, aqui aqui tá a cápsula glomerular, né? Vem o sangue e vai passar por essa cápsula glomerular, o plasma sanguíneo. A reabsorção, aí já uma segunda etapa, né? Falando aqui. Então, essa foi a filtração na cápsula. Aí, a reabsorção, ela movimenta essas substâncias do filtrado. Então, ali na cápsula, né, na filtração, o nome já fala, vai sair um filtrado. Pensa numa peneira, né? Eu jogo a água, vou lavar o arroz. Então, eu jogo o arroz, né? Coloco uma xícara o arroz, um pouco de água. Eu vou jogar o arroz com água nessa peneira. A água passa, né? Em algumas substâncias ficam. Se for aquele arrozinho cheio de grão, por exemplo, sei lá, um arroz integral, né? Ou se a peneira for um pouco maior, vão sair algumas substâncias, mas principalmente o líquido com alguma substância ali do arroz. Às vezes não uma parte sólida, né? Mas alguns componentes do arroz, sei lá, vitaminas, sais minerais, ou o que você estiver lavando, sai um pouco com essa água. Essa água é como se fosse o filtrado, né? Então, na reabsorção, ela vai fazer esse movimento, né, dessas substâncias do filtrado para o sangue nos capilares e vai reduzir o volume da urina. A maior parte dos solutos, ela é reabsorvida por mecanismos de transporte ativo. Então, a água é reabsorvida por osmose em todas as partes do túbulo, exceto no ramo ascendente da alça do néfron, que é impermeável à água. Então, o meu organismo, aqui nessa etapa, né, já chegando perto da alça, e também começa aqui no túbulo proximal, vai ter a reabsorção de alguns nutrientes que precisam, né, continuar, que são bons para o nosso organismo, vai ser reabsorvido para o nosso sangue. Não sei se vocês conseguem observar aqui, ó. Aqui tem a arteríola, né? Conectada direto com as partes do rim, né? Com essa alça de Henle. Então, sai daqui e joga para onde? Para a corrente sanguínea, né? Para a arteríola. Então, reabsorve para a corrente sanguínea. E a secreção tubular, ela vai apresentar substâncias, né, acrescentar substâncias à urina. Então, o que não serve, o que está em excesso, vai mandar para a urina para ser eliminado. Por exemplo, íons de hidrogênio, íons de potássio, creatinina, histamina e penicilina são exemplos de substâncias que são acrescentadas à urina pela secreção tubular.
alguns fármacos, né, alguns medicamentos, a via de excreção também é a via urinária. Então, o nosso corpo entende que aquilo, o excesso daquilo, né, o que não vai lá atuar onde eu preciso, precisa ser eliminado de alguma forma, né, esse excesso de medicamento. Também é eliminado na urina, tá? Então, gente, entendendo um pouco melhor isso tudo. Vem, né, o sangue, entra pela artéria eferente, na arteríola eferente, desculpa, vai passar lá pelo glomérulo e vai ocorrer primeira parte da filtração, tá? Na verdade, é o plasma sanguíneo que vai entrar aqui. Aí, ocorreu uma parte da filtração, parte já vai voltar aqui nesse sangue e outra parte desse plasma vai ter que continuar sendo filtrado, né? Então, o filtrado vão ter vários eletrólitos que ainda precisam ser reabsorvidos para o nosso organismo, que ainda tá positivo, ainda dá para ser reutilizado, né? Então, sobe, ele volta para o sangue, tá? Então, ocorreu toda essa reabsorção e o sangue, ao mesmo tempo, tá mandando coisa que ele não precisa, né? Esse plasma sanguíneo aqui tá mandando coisa que ele não precisa, porque lembra, aqui já ocorreu uma primeira filtração, mas às vezes não é o suficiente, né? Então, continua mandando essa secreção do sangue pros néfrons, né? Para serem eliminados. Vai reabsorvendo, vai colocando o que não quer, vai trazendo, né? O que quer ainda, o corpo vai jogando para o sangue o que ainda precisa ser utilizado e o sangue vai mandando embora o que não precisa ser utilizado. E fica nesse processo, né? Todo esse caminho aqui, até que tudo que não vai ser utilizado é eliminado na urina e tudo que precisa ser reabsorvido volta lá para a veia renal e aí vai ser reabsorvido no nosso corpo, tá? E a veia renal aqui, ó, como a gente viu, vai fazer a conexão, né, da veia renal com essa veia cava e vai ser mandado para o nosso corpo o que precisa. A gente vai estudar um pouco melhor no sistema cardiovascular também, tá? Como funciona tudo isso. Aqui é um outro desenho, né, mostrando o que acontece, tá? E aqui nesse também coloca a atuação da água. Então, na filtração, nós temos a água, né? Que essa água vem continuamente, uma porção dela é reabsorvida, tá? E o resto é eliminado na urina. Então, aqui os nutrientes, o sangue, as toxinas, tá? Onde tudo isso acontece nos processos de filtração, reabsorção e secreção. E aí, então, depois desse processo todo, o ureter, ele transporta essa urina dos rins para a bexiga, né? E é contínuo com a pelve renal. Quando sai do rim, o ureter ele desce ao longo da parede abdominal posterior e posterior e é retroperitoneal, tá? Então, atrás do peritônio, que é essa camada abdominal que reveste o nosso corpo, nosso abdômen. Então, os ureteres, eles entram na bexiga urinária pela face inferior e a bexiga urinária é posterior à sínfise púbica, tá? E está sob o peritônio parietal da cavidade pélvica. Quanta coisa, né, gente? Quantos nomes, se a gente for pensar, né, essa parte é anatomia pura. A gente tá falando da fisiologia, agora entra um pouco mais na anatomia.
Então, o revestimento da bexiga urinária é uma membrana mucosa com pregas chamadas das rugas, né? E essa musculatura lisa da parede é um músculo detrusor. Músculos, né? Vocês estão estudando um pouco melhor com a Andrea, né? Mas para saber ali na bexiga qual é o tipo de músculo que tem. Então, o trígono da bexiga tem no assoalho da bexiga urinária é delimitado pelos ósteos. Ósteos são os buracos, né, vamos dizer assim, dos dois ureteres e pelo ósteo interno da uretra. Então, a uretra, ela transporta essa urina, né, para o exterior do corpo. O fluxo, ele é controlado por dois esfíncteres. Então, o esfíncter interno, como a gente já falou, e o esfíncter externo. Nas mulheres, né, a uretra é mais curta, nos homens é mais longa, tá? Que a gente já tinha comentado um pouco sobre isso. E essa uretra vai abrir para o meio externo através do ósteo da uretra, eliminando a urina. Tá? Aqui é uma imagem também, essa imagem é interessante que a gente consegue associar com o sistema ósseo, né, com os ossos. Então, lembra das costelas flutuantes? Olha, aqui uma das, né? Aqui a crista ilíaca, a bexiga, tá? E a uretra. E aí, gente, para que tudo isso aconteça, também tem os hormônios. Lembra do sistema endócrino? Nós nunca somos livres dos hormônios. Os hormônios comandam tudo. E aí tem alguns, né, que são alguns hormônios, onde que eles são produzidos, né, e o que eles fazem, tá? Então, alguns, por exemplo, a aldosterona, que a gente viu ali, que é produzida no córtex da suprarrenal, promove a reabsorção do sódio e da água nos túbulos renais, reduz o débito da urina. Então, como é que eu sei? Como que o nosso corpo entende que tem que reabsorver um sódio, reabsorver água? Quando que eu sei que o tanto de água que ele elimina, que ele não elimina, o que precisa acontecer com tudo isso? Através dos hormônios e através daquele mecanismo de feedback que a gente já conversou, principalmente o feedback negativo. Tá em excesso aqui? Então vamos eliminar um pouco mais. Tá faltando? Então vamos reabsorver um pouco mais. Aí a sua urina pode ficar concentrada ou diluída, e isso também vai depender do tanto de água que você toma, tá? Então aqui tem mais alguns hormônios. E as características da urina. Então tem o volume, o pH, a densidade, a cor, a composição. Gente, isso daqui pode variar, né? Principalmente, igual a gente comentou, alguns medicamentos, alguns fármacos que a gente toma altera a coloração da nossa urina, a quantidade de água que a gente toma, tá? Então, normalmente tem essas características aqui, mas elas, lembrando que elas podem sofrer alterações dependendo da nossa alimentação, da nossa ingestão hídrica e do nosso metabolismo, tá? Que a gente tá ingerindo também fármacos ou não. E algumas curiosidades para finalizar. Então, dia 13 de março é o Dia Mundial do Rim. Os rins, eles filtram cerca de 180 litros de sangue por dia, né? Um quarto do débito cardíaco, igual a gente tinha comentado. É mais provável que as pessoas que sofram com doenças nos rins, elas morram de problemas no coração, devido à ligação direta entre o rim e o coração. Como um quarto do débito cardíaco, né, desse volume de sangue que o coração bombeia, vai para o rim, muito provavelmente, né, quando uma pessoa tem alguma doença renal, muito provavelmente não, né, isso acaba consequentemente afetando o coração, tá? Então, o primeiro transplante renal no Brasil, entre vivos, aconteceu em 1965, lá no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Aqui tem algumas referências, eu espero ter ajudado vocês, né, esclarecido um pouquinho mais sobre o sistema renal, que é um sistema bem complexo, tá? Mas super importante para o nosso organismo, igual todos os outros. Muito obrigada e até a próxima.